Bom dia a todos. Vou ficar aqui que fica melhor para falar. Eu havia separado, vou me apresentar primeiro, né? Ele já me apresentou, meu nome é Rosana Lousada, eu tenho 36 anos e tenho 3 filhos, né? 2 grandes e um bebê. E sou vítima de violência doméstica. Não só uma vez, mas 2 vezes. E eu fiquei muito feliz com o convite, Verônica, porque na minha primeira situação de violência doméstica, eu era moradora de Japeri e eu não tinha noção do que era violência doméstica. É um mundo à parte que não é falado nas escolas, a gente não aprende isso, né, em nenhum lugar. Agora que tem sido falado. Então, assim, quando eu aprendi o que era violência doméstica e eu busquei algumas ajudas no meu município aqui, sabe, não existe como, né, a Rose falou. Estou até feliz com vocês, que eu já ouvi tanto vocês, agora vocês vão me ouvir. E eu procurei ajuda, sabe, eu falei, gente, me ajuda, né, e foi muito difícil. Eu fui encontrar ajuda em Queimados. Então, assim, é muito gratificante ver Japeri tendo essa iniciativa. Eu preparei uns slides, né? Pedi até a secretária para poder passar, mas o pendrive ficou ruim. Então, eu vou falar e eu espero que todos me entendam, né, um pouquinho da minha história. Não sei se todos viram, né? Passou, acho que o mês passado, nos noticiários, uma reportagem de uma professora que foi torturada por 12 horas. E essa professora sou eu. Eu queria falar como eu conheci e aprendi sobre a violência doméstica. Eu fui casada por 17 anos, eu casei adolescente, né? Conheci o meu ex-esposo adolescente, casei com 17 anos e vivi a minha vida, né, toda com ele ali. Não sou filha única, né? Meu pai, tenho só uma irmã por parte de pai distante. Então, assim, era eu, meu pai e minha mãe. Casei, fui embora, então a minha vida era ele. Eu vivia com ele todo aquele tempo. E ali eu aprendi a viver, né, dentro daquele casamento, muito nova. Tive os meus filhos. E o que eu não sabia é que eu sofria violência doméstica já desde o dia que eu o conheci. Eu não tinha noção. Para mim era normal, porque algumas coisas a gente vê e são normais. Então, para mim era normal o fato dele falar, anda direito. Você tem que aprender a andar direito. Você anda feito uma favelada, arrastando o pé, sabe? Você tem que se portar, você é bonita. Você, para estar do meu lado, você tem que ter postura. Isso é uma forma de violência, eu não sabia. E nisso, os anos foram passando. E aí um dia, né, a gente se separou, eu tive uma situação de traição no meu casamento, de ambas as partes, e eu muito arrependida contei, e aí ele passou a falar para mim o seguinte, nossa, você é um monstro, você me traiu. Você me traiu e eu sou o homem mais correto do mundo, não merecia isso. Você não podia ter feito isso comigo. E realmente, ele é uma pessoa pública, ele é policial militar, e era bem conhecido aqui no município. Então, todo mundo sempre conheceu como um homem maravilhoso, chefe de família, né? Como que eu ia contar para as pessoas, como que eu ia falar para as pessoas, ninguém nunca ia acreditar em mim, nas coisas que ele começou a me falar. A gente se separou, ele começava a me ligar, me ameaçar, e depois, vamos voltar, né? A gente vai fazer aniversário de casamento, né? Dia 20 de abril, vamos voltar. E eu me lembro que antes de eu voltar para casa, eu descobri que ele tinha um relacionamento extraconjugal, já ia fazer 2 anos com uma outra menina, como se fosse solteiro. E aí eu saí da minha casa, bati lá, né, na casa dela, e foi a primeira vez que ele me agrediu fisicamente. Ele tentou não
deixar eu chegar próximo a ela. Gente, ele ligou para a polícia militar para os amigos me tirarem da casa dela, porque não me queria lá. E eu falei, olha, eu não saio daqui. Porque se a gente se encontrasse, a gente, né, ela ia me revelar o que eu não sabia e eu ia falar para ela, olha, ele é casado, tem 2 filhos. E assim foi. Ela chegou e aí eu soube de coisas que eu nunca imaginei na minha vida que ele fazia. Ela me contou muita coisa. E ali foi a primeira vez que ele me agrediu fisicamente. Ele me jogou no chão. Eu queria levar o carro e os meus filhos e ele não queria deixar. E eu fui embora. Passado um tempo, ele falou, né, aquela história do ciclo da violência. Ele pediu perdão, porque eu te amo, você é minha família, são 17 anos, a gente tem 2 filhos, ela não é ninguém, ela é só uma menina que eu namorei, sabe? Não sou mais em nada, óbvio que eu voltaria para você, você é o amor da minha vida, não vivo sem você. E eu voltei para casa. Eu voltei para casa para ele tentar me matar, né? Então, assim, ele fraturou a minha mão. Eu tenho um defeito na mão direita, não sou canhota, perdi um pouquinho a mobilidade da minha mão. Sou professora, tenho dificuldades para escrever. Eu tinha fotos, mas não está. Eu levei 8 pontos no meu cotovelo, que ele abriu o meu cotovelo. Todas as vezes que eu descobria uma traição dele. Aquele homem correto, íntegro, ele tinha 3 namoradas fora aquela, em cidades diferentes, com um nome diferente, onde ninguém sabia quem ele era. E no dia lá que eu peguei o carro, na minha primeira agressão, quando eu cheguei em casa, eu fui limpar o carro. Eu fui limpar o carro e aí eu achei um monte de comprovante escondido embaixo do banco. E aí eu peguei esses comprovantes e fui olhando de onde era, liguei para os lugares e falei, caramba. Aí entrei em contato com a menina e falei, cara, são seus? Ela, não são meus. Esses números, não são meus. Aí foi quando eu comecei a descobrir. E aí eu ligava e a pessoa, não, a minha filha namora fulano. Eu falei, não, sua filha não namora fulano, o nome dele não é esse. E tinha foto, gente, ele viajava. Ele viajava com as mulheres. Tinha uma vida totalmente de solteiro. E quem sabe o trabalho do policial militar, eles fazem proex, né? O proex lá nunca existiu, gente. Nunca existiu. E aí eu comecei a descobrir, e a cada vez que eu descobria, ele me agredia. Ele me trancava dentro do quarto, ele fraturou meu braço, minha mão. E assim, eu não contava para ninguém. Todo mundo perguntava, o que aconteceu com você? Eu falava, caí da escada. Não, isso aqui eu tive um acidente com o carro. Eu sempre tinha uma desculpa para a agressão dele. Sempre tinha uma desculpa. Eu sempre arrumava desculpa para o que ele fazia comigo. A vergonha, o medo das pessoas não acreditarem em mim. Porque quem iria acreditar em mim? Como, de fato, até hoje tem gente que não acredita em mim, né? Aquela pessoa manipuladora. Tudo tem o modo como ele conta, o modo como ele fala. E quem não conhece a história, né, vai acreditar. E foi quando eu fiz o meu primeiro boletim de ocorrência. Eu fui à delegacia para uma coisa que não tinha nada a ver. Estava com o pescoço machucado, o braço fraturado, estava engessada, com ponto no cotovelo. E o rapaz, o inspetor, ele teve a sensibilidade de me perguntar se eu tinha brigado na rua. E eu falei que não. Como eu estava com meu pai, eu mentia para todo mundo, mesmo todo mundo sabendo, mas também ninguém falava nada. Ele foi e me perguntou, você brigou na rua? Eu falei, não. Aí ele olhou para mim e deu um sorrisinho. Eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, olha, seu pai, ele é um idoso, você precisa voltar amanhã para assinar uns documentos, porque o sistema caiu, está com problema, então você volta amanhã, porque ele não vai poder assinar. Eu falei, tá bom. Fui para casa, voltei no outro dia. Quando eu cheguei na delegacia, ele olhou para mim e falou assim, quem te bateu? Aí eu olhei para ele, os papéis para assinar, ele não tem papel, quem te bateu? Quem fez isso com você? E aí ele já tinha falado com uma menina na delegacia que trabalha com violência doméstica. Nas delegacias sempre tem alguém responsável para trabalhar com violência doméstica. E foi aí que eu comecei a aprender o que era violência doméstica. Gente, eu fugia, porque na minha casa tinha câmeras, meu celular é um iPhone, aí ele tirava a gasolina do meu carro para eu não sair. Então, quando eu ligava o carro, eu só tinha 5% de autonomia, 5 km de autonomia, não chegava em lugar nenhum. O meu iPhone, de iPhone para iPhone, tem localização, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar, ela sabe onde você está.
Então, as câmeras, ele vigiava pelo celular. Então, assim, ele me rastreava 24 horas com medo. Ele falava para as pessoas que tinha medo de eu sair para encontrar amantes. Mas, na verdade, ele tinha medo de que eu contasse para as pessoas o que ele estava fazendo. E foi aí que eu comecei a aprender o que era violência doméstica. E aí a menina começou a conversar comigo, falar que, né, você não pode estar passando por isso não é normal, isso é violência. Gente, eu fiquei horrorizada. Foi aí que eu detectei que eu sofria violência psicológica a minha vida inteira. E eu precisava de ajuda. Fiz o meu primeiro boletim. Quando ele rasgou meu braço, fiz o segundo boletim. E a justiça declarou que ele saísse de casa. Como eu não tenho família aqui, eu morava aqui por conta de ter casado com ele, né, onde eu morava, então eu não queria ficar naquela casa. Aquela casa, para mim, ela trazia tudo de ruim. Foram 17 anos de uma casa que eu ajudei ele a construir. A casa é linda, mas eu falei, eu vou embora. Peguei os meus filhos. Meu pai parou um caminhão na porta da minha casa, porque eu não tinha força. Eu me lembro que eu estava jogada na cozinha, entre a geladeira e a parede, chorando, pedindo para morrer. Alguém me mata, pelo amor de Deus. E meu filho mais velho me pegou, falou, mãe, pelo amor de Deus, levanta daí, porque se você não for embora, vou eu. Meu avô já parou o caminhão ali na frente. Meus filhos pegaram o que eles puderam pegar, botaram dentro do caminhão. Eu entrei no carro e vim para casa da minha mãe. E eu passei os 3 piores meses da minha vida. Eu emagreci uns 15 quilos, eu tentei me matar. Eu lembro que no dia que eu conheci vocês, a minha mãe tinha feito uma feijoada em casa. Eu ainda estava em recuperação do meu braço, de algumas coisas. E por ter passado a minha vida inteira com ele, eu achava que eu ia morrer. Mas era uma coisa que ele botava na minha cabeça. Você não sabe, você não vai viver nunca sem mim. Olha para você, quem é você? Você não é ninguém. Você não é nada, olha para mim. Eu tenho futuro, eu tenho estabilidade, porque eu sou, porque eu tenho, e você não é ninguém. E ele falava para mim assim, você sem mim, você não é nada. Eu sem você, continuo sendo eu, até melhor, porque você me consome. Eu vou ter carro novo, eu vou fazer obra na minha casa, ela vai ficar muito melhor sem você. Você e essas crianças é um peso na minha vida, é um estorvo. Gente, foram os piores 3 meses. Eu me lembro que a minha mãe tinha feito uma feijoada e eu pensei assim, hoje eu me mato. Eu lembro que eu tinha levado um vidro de veneno, né, que era do cachorro, da casa do cachorro, um vidro grande. E eu falei assim, vou pingar um pouco desse veneno no meu prato. Aí eu falei, não, mas se os meus filhos me encontrarem morta, eles vão sofrer, então eu vou matar meus filhos primeiro. Não, peraí, se eu matar os meus filhos primeiro, a minha mãe vai sofrer, porque eu só tenho minha mãe e meu pai. Vou jogar o vidro todo dentro da panela, todo mundo come, quem morrer primeiro morreu. Não importa que todo mundo vai morrer. Nesse momento, a menina da delegacia me ligou. Ela falou assim, tá tudo bem? Aí eu comecei a chorar, falei, não. Aí ela, cara, a gente sentiu um negócio estranho aqui e senti vontade de ligar pra você, cara. O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, tá. Aí eu contei pra ela, para tudo que você tá fazendo agora. E fica no telefone, fica na linha. Passou para o delegado ficou conversando comigo, ela ligou para o 180, o 180 ligou para o centro de Queimados e já mobilizou todo mundo em Queimados para que eu pudesse ir para lá. E ela falou assim, quando ela retornou a ligação, onde você está? Eu falei, eu estou dentro do carro, no quintal, dentro do carro. Você tem condição de dirigir? Eu falei, eu vou a qualquer lugar, faço qualquer coisa, porque a minha cabeça eu surtei, eu vou fazer besteira. Ela, então, você sabe onde fica? Ela foi, me passou o endereço, eu falei, eu sei onde fica isso. Peguei o carro, fui por dentro, acho que eu cheguei em 5 minutos lá. Cheguei lá desolada. E eu fui muito bem acolhida. Lá tem psicólogo, tem advogada, tem assistente social, e ali elas me abraçaram por uma semana consecutiva. Elas conversaram comigo e eu comecei a fazer um tratamento para poder sair dessa dependência emocional. Dessa dependência, sabe? Essa situação de violência que eu estava vivendo, mesmo sem conviver com o meu agressor. Lá eu aprendi que a partir do momento que o seu amor, ele te agride, ele deixa de ser o seu amor para ser o seu agressor. Isso não significa que você vai deixar de gostar da pessoa porque ele te deu um soco. Não. Mas significa que você tem que se amar primeiro.
que você tem que gostar de você primeiro, que você tem que tomar cuidado da sua vida, porque essas pessoas, elas são manipuladoras e elas não medem esforços para conseguir o que elas querem, e elas minam mesmo a gente. Elas minam com cada palavra. Às vezes você vai sair, tá com um batom vermelho, ele vai olhar para você e falar assim, isso está muito forte, não sei, sabe, tá estranho. Não fala nem para você tirar, mas ele vai falar para você umas palavras tão depreciativas que ele vai fazer você tirar só para você se sentir bem. Porque você acaba se sentindo mal em estar bem. É uma coisa assim muito doentia. E aí eu fui me recuperando, gente, eu nunca mais ouvi. Eu bloqueei em todo que é tipo de rede social. Ele chegou a me oferecer dinheiro para pagar plástica, para repor o que ele destruiu no meu corpo, as marcas, porque ele tem uma profissão, ele ia perder, né? O medo. Ele chegou a pedir para não ter que pagar pensão para os meus filhos, ele pediu para que eu aguentasse até os meus filhos completarem 18 anos. Eu falei, gente, você tá louco, esquece. E aí eu fui, fiz todo o procedimento, o senhor me ajudou, eu fui, me recuperei, fiquei muito bem, gente, engordei, fiquei maravilhosamente bem. E aí fui viver a vida, né? Fui ser feliz, descobri que eu não sou obrigada a nada, que eu não tenho que fazer ninguém, a vontade do outro para que o outro se sinta bem, que se sentir bem sou eu, até que eu conheci um rapaz que começou a me mandar mensagens no Facebook. E ele falava para mim assim, você é linda. Tudo aquilo que o meu ex-marido falava que era ruim em mim, ele falava que era bom sem saber. Eu ficava, caramba. E aí a gente se conheceu, fomos para uma festa, a gente ficou a primeira vez, né? A gente saiu, se divertiu, nos curtimos, ficamos. E ele passou a falar tudo. Meu marido falava que o meu cabelo espetava. A gente dormia na mesma cama com cobertas separadas, porque o meu cabelo irritava ele, espetava ele. Esse não, ele me abraçava e dormia agarrado com a cabeça aqui, gente, enfiada assim no meu cabelo, porque o meu cabelo para ele era maravilhoso. Gente, desculpa alguns termos que eu vou usar, mas assim, precisa ser dito, né? A gente mascara muito algumas coisas e a realidade não é essa. E aí, tudo que era ruim para o meu ex-marido era maravilhosamente perfeito para ele. Eu falei, encontrei o homem da minha vida. Caramba! Tipo, ele é grandão, né? Eu me sentia, gente, saía daquele homem, pense um homem de 2 metros de altura, forte, musculoso, aquela coisa, e eu saía, botava meu salto, né? E aí ele ficava assim, você é muito linda, que não sei o que, não sei o que, mas ninguém podia me olhar. Ninguém podia se aproximar. Até que ele começou a criar histórias. Eu não conhecia ninguém em Duque de Caxias. Gente, quando vocês falaram aqui que não tinha alguém aqui de Duque de Caxias, eu tremi na cadeira. Tremi na cadeira. Eu não consigo ouvir esse nome, tá? Desculpa. Eu não consigo. E eu não conheço ninguém. Eu nunca tinha ido a Duque de Caxias, eu passei por causa dele. E aí ele veio para mim um dia, eu vi no trabalho, e ele falou assim, eu já estou sabendo. Eu falei, tá sabendo o quê? Eu estou sabendo do recado que você mandou para aquele cara naquele dia, daquela festa que a gente foi. Eu falei, pô, tá louco? Tipo, tu surtou? Cara, eu não conheço ninguém. Você larga de ser mentirosa. Larga de ser mentirosa, porque o cara, eu vinha andando do trabalho, o cara me encontrou na rua e ele falou pra mim que você mandou recado para aquele outro que estava te olhando na festa, que você olhou, que você viu, você deu confiança pro cara, o cara mandou recado que o cara quer falar contigo, e aí eu falei, porra, ele tá inventando isso, porque eu não conheço ninguém, Duque de Caxias, como é que eu vou mandar recado para alguém? Não tem nem lógica. Aí eu comecei a entrar em desespero, porque tava tudo tão lindo, gente, tava tudo tão maravilhoso, ia estragar por causa de uma fofoca. Eu comecei o quê? A me desdobrar, para desmentir, descobrir de onde saiu aquilo, para consertar, mas não tinha, gente, nada para consertar. E ali começou uma série de invenções da parte dele. E começou uma série infinita da minha parte de tentar provar para ele de que não era aquilo ali, que aquilo não era verdade. Não tinha jeito. E eu fui e comecei a falar, gente, não tem jeito, né? Vamos nos expor, não quero mais isso para mim. Eu comecei a perceber alguns outros indícios de que eu comecei a ver no meu antigo casamento um cuidado excessivo comigo. Isso é preocupante também. Se eu dormia, estava frio, ele colocava meia no meu pé, eu já acordei no colo dele,
dormindo, porque ele achou que eu estava incomodada dormindo, e me pegou no colo, gente, pelo amor de Deus. Louco. Não é bonitinho, não, é louco. No início eu achava lindo, mas é louco. E foi quando eu tentei me separar dele. Quando eu penso que não, tô lá na Central do Brasil, gente, Central do Brasil, 8 horas da noite, ninguém acha ninguém. O cara me achou. Tipo, ele ficou parado, pense num poste parado na Central do Brasil, plataforma 8, eu indo pegar o Japeri, eu simplesmente entrei, dei de cara com ele, gelei, eu falei, ferrou. Aí ele, você vai pra minha casa. Eu tenho uma conversa, porque não vai aparecer, mas ele botou assim, ele falava assim, você não pode fazer isso comigo, cara, você me fez eu te amar. Você fez eu te amar, você fez eu me apegar a você, você é a minha vida, a minha rainha, porque você me bloqueou em tudo, eu tô me sentindo criminoso, parece que você tem medo de mim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, mulher adora o que ouve. Homem é pelo que vê, mulher é pelo que ouve. Eu falei, nossa, eu destruí a vida dele. Pera, calma. Eu falei, tá, mas você vai pra sua casa, eu vou pra minha. E a gente conversa, eu desbloqueei ele e tal, voltamos a ficar. Não deu uma semana, eu fui para a casa dele, estava chegando no trabalho e a gente tinha combinado dele me pegar no ponto. E a gente se desencontrou. E eu fui para a casa dele. Ele tem um Rottweiler enorme. E quando eu cheguei na porta da casa dele, ele veio xingando já 300 palavrões pelo meio da rua. Ele olhou para mim e falou assim, você tinha que ter me esperado, você tinha que ter ligado, eu tinha que ter pego você no ônibus. Eu falei, poxa, a gente se desentendeu nas conversas, eu entendi outra coisa e tal. Enfim, ele abriu o portão, o cachorro veio brincando, ele começou a espancar o cachorro. Espancar, gente, de chute, pontapé, o cachorro ficou doente uma semana, eu pensei que o cachorro fosse morrer. Eu não entrei, eu parei, olhei para ele e falei, peraí, se você faz isso com o cachorro, não. E eu comecei a gritar, pedir pelo amor de Deus, para, ele não parava, eu fui embora. Eu andei tanto, da esquina, da outra esquina, eu estava ouvindo o cachorro gritar. E aí eu fui para o ponto de ônibus, falei, eu preciso sair daqui, ele se trancou a casa de novo, veio correndo, você não vai embora, não faz isso, cara, eu fiz merda, que não sei o quê. Eu falei, olha só, não dá, a gente vai se separar, não tem como. Brigamos, eu fui embora, ele virou para mim e falou assim, você pode ir embora, você vai rodar o mundo inteiro, mas você vai voltar para mim, porque você está grávida. Eu olhei para ele, sai daí, sai desse corpo. Aí comecei a lembrar dos remédios que eu tomava, eu falei, não tem como. Não, os remédios estão em dia, não tem como. Gente, eu já estava grávida. Passei mal, fui para o hospital, fiquei muito ruim, tive uma hemorragia. E aí eu perguntei para a médica, né, tô grávida? Ela, não, se tivesse, não tem como. Fiz ultrassom, não constou minha gravidez. Fiz 300 exames, não constou. Eu fui descobrir que já estava com quase 3 meses de gestação. E aí o mundo desabou na minha cabeça, porque eu não estava falando com ele, a gente já estava sem se ver há 2 meses, eu achei que eu ia ficar bem. E aí eu falei, pronto, um vínculo. E aí eu comecei a odiar essa criança. Eu comecei a ter raiva dessa criança. Eu comecei a odiar minha barriga, eu não queria fazer perinatal. Ele começou a me ligar, me ameaçando, dizendo que ia me matar, que ia arrastar minha cara no asfalto, que ia encher minha cara de tiro, que eu não ia sobreviver para contar a história, que se o filho não saísse do jeito que ele queria, que eu ia morrer do mesmo jeito, ele ia matar todo mundo. Gente, eu fui embora por uma semana, dinheiro pedreira, com medo dele, a ponto de pegar meu telefone e dar para outra pessoa, e assim, entrei em desespero. Fui para Jacarepaguá, fui na DEAN fazer um boletim de ocorrência, cheguei na delegacia. Gente, nem toda delegacia, assim, você não tem que se desmotivar, porque por coisas que você ouve nas delegacias, porque nem todo mundo, às vezes você pega um plantão ruim, às vezes a pessoa, nem todo mundo está preparado. Eu cheguei na delegacia, tinha passado os áudios para a pessoa que estava comigo, ele mostrou e falou assim, cara, garota, pô, não, eu até faço teu boletim de ocorrência, mas tipo, tu vai morrer. Elisa Samúdio veio aqui, fez 3 boletins de ocorrência, morreu, ninguém até hoje não achou o corpo dela, imagina o que ele não vai fazer contigo com esses áudios. Oi? Saí da delegacia pior porque eu entrei, não fiz o registro, fui embora. Por fim, voltei para casa, depois de uns 10 dias, parei de trabalhar, não trabalhei esses dias. Eu voltei para minha casa, e aí ele deu aquela sumida básica, né, dos 10 dias, 2 semanas dele, e aí ele voltou tudo de novo. A gente ficou nessa briga. Quando eu fiz 7 meses de gestação, 6 meses de gestação, ele me procurou,
e falou assim, cara, deixa eu ficar com você e com meu filho, pelo amor de Deus, já não durmo, não como, tô depressivo, tô morrendo, vou me matar, vou me jogar na ponte. Tudo que você pensa de ruim estava acontecendo na vida dele. Eu não consigo trabalhar, não consigo mais sair, não consigo mais fazer nada. Voltei, passei um ano novo, né? Linda, bela, maravilhosa, mal barrigão. Eu comecei a fazer tratamento psicológico já tarde, né? Voltei para o Cian, comecei a fazer terapia no hospital para poder aceitar a gestação. Já estava, né, meio que melhorando. E aí eu falei, pronto, agora ele vai voltar, né? Ele está arrependido, ele está bem, então agora vai dar tudo certo, a gente vai conseguir para a nossa família, né? Aquele sonho, aquela coisa. Ele voltou. Eu me lembro que a gente passou ano novo dia 1º de 2018, ano passado, dia 2, dia 4. Ele pegou meu telefone e desde a minha primeira agressão eu tenho no meu celular um aplicativo que grava a ligação. E tinha uma ligação, mas às vezes esse aplicativo lhe dá algum problema, quando está muito cheio. Ele viu o nome de um amigo meu, mas a ligação estava picotada. Era o meu filho. Ele queria ouvir a ligação, não conseguiu, então ele queria que eu contasse, eu falei que não era nada demais. Aí ele começou a falar que o cara era meu amante, óbvio, porque todo mundo era meu amante. E eu estava grávida na casa dele. Ele fechou a porta da casa e ele falou assim, eu quero saber o teor da conversa, você vai me falar. Gente, se eu falasse pra ele, tipo assim, ó, a gente saiu, ele não ia acreditar. Independente do que eu dissesse, ele não ia acreditar em mim. Nada. Ele começou então a desferir socos no meu rosto. E foi a primeira vez que ele me bateu, de bater bem batido. Ele começou a desferir socos no meu rosto, ele me levantou pelo pescoço, do lado da pia. E ele é muito forte. Ele me levantou, eu estava a pia, a mesa de granito pesada, eu segurei aqui assim na mesa, e por causa do ano novo tinha umas taças em cima da mesa. E a casa dele é segundo andar. Eu segurei assim. Conforme ele me segurou pelo pescoço, que ele me levantou, a mesa levantou junto. Ele conseguiu com uma mão me levantar e levantar a mesa. As taças caíram. Ele me soltou porque as taças caíram e os vizinhos iam ouvir. E eu tinha ainda que apanhar calada. Eu não podia gritar porque todo mundo ia ouvir. Ali, eu comecei a tentar fugir, não consegui. Comecei a me jogar no chão, porque eu não conseguia lutar com ele, minha barriga era muito grande. Eu, por fim, consegui chegar até a porta da cozinha, que dá para a varanda. Eu me joguei de costas, porque eu já tinha, de tanto medo, eu já tinha me urinado e eu já tinha tido dor de barriga descendo pelas minhas pernas, a ponto de eu escorregar na minha própria urina e nas minhas próprias fezes. E aquilo ali sujava a parede, sujava tudo. E ele ainda me obrigava a baixar e limpar. E eu pedia para ele, pelo amor de Deus, para, não tem nada demais no meu telefone, você pode ficar com o telefone, liga para ele, se passa por mim, manda mensagem no WhatsApp, se passa por mim, fica com o meu telefone, me deixa ir embora, me deixa sair daqui. Quando eu pulei para a varanda, eu caí na varanda que estava o cachorro, aí eu fiquei mais suja ainda, porque a varanda estava toda suja de destroços do cachorro. Eu caí ali toda suja. O cachorro me encurralou no canto, o Rottweiler, ele começou a focinhar a minha barriga. Eu pedindo para ele, pelo amor de Deus, tira o droga de cima de mim. Ele da porta rindo. E eu tentei pular um muro do segundo andar, foi quando ele saiu me carregando. E ele falou assim, eu vou deixar você embora, mas antes você vai tomar um banho, vai limpar tudo que você sujou. Porque a minha casa não é lugar de sujeira. Eu falei, tá bom, eu limpo. E comecei a limpar aquilo tudo rápido, fui lá, tomei um banho, botei uma roupa, fui e corri, fui para a delegacia. Cheguei na delegacia, fui tentar fazer o boletim de ocorrência, o policial falou que não podia fazer o boletim porque lá não era DEAN, eu tinha que ir para o hospital, e aquilo já era madrugada. Enfim, ele arrumou N motivos para ele não fazer a ocorrência. Eu fui, liguei para o 90, porque as minhas coisas tinham ficado na casa. O policial do 90 foi comigo buscar as minhas coisas e eu voltei e falei, cara, nunca mais eu volto nesse lugar. Tipo, nunca mais. E fui embora e não contei para ninguém, eu estava grávida. E eu morria de vergonha de contar para as pessoas. Gente, de novo, eu tô apanhando de novo.
O meu príncipe encantado, todo mundo achando que eu estava bem, né? Aqui é um lugar pequeno, todo mundo me via assim, todo mundo achando que eu estou bem, cara. E tipo, eu estou ruim, eu não vou contar isso para ninguém. Fiquei escondida até ficar bem, não contei para ninguém. E quando ele veio de novo até a minha casa, para saber como é que eu estava, porque ele estava arrependido, porque ele não devia ter feito aquilo, eu gelei e recebi ele. Eu não podia contar para ninguém, eu não falava com ninguém. Abri o portão, deixei ele entrar e foram uma série de agressões. Por fim, eu falei assim, eu preciso sair disso. Eu estou passando por violência pior do que eu tinha antigamente. Eu me lembro de uma frase que o delegado, o Dr. Flávio, falou para mim. No meu segundo boletim de ocorrência do meu ex-marido, ele falou assim, menina, não arruma ninguém agora. Mas não arruma ninguém mesmo. A probabilidade de você arrumar alguém igual ou pior, ela é quase de 100%, não faça isso. E eu não dei ouvidos a ele, toda vez eu lembrava dele. Foi quando eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça do Rio, né? Eu consegui um emprego no Tribunal de Justiça do Rio, estava trabalhando lá. Então, eu fui do CIAN de Queimados para o Márcia Lira e comecei a fazer tratamento lá, para poder me recuperar e aprender a falar não, e tentar entender o que estava acontecendo, porque por mais que eu apanhasse, eu continuava ali. Ele passava 15 dias sem me ver e ele voltava, e eu aceitava. Então, para mim, isso era inaceitável, eu aceitar ele de volta, e eu não conseguia dizer não. Eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha tudo, eu tinha medo do que as pessoas iam falar, eu tinha medo do que ele ia fazer. Aí foi quando eu comecei a fazer uma série de boletins de ocorrência. Eu fiz 5 boletins de ocorrência, eu fiz uma queixa-crime contra ele. E cheguei a retirar 2, fui lá, retirei 2. E assim, ele rasgou medida protetiva. Eu liguei 3 vezes para o 90 para tirar ele da minha casa. Os policiais chegam, a medida protetiva não tinha validade. O que acontece? Quando a gente recebe a medida protetiva, se o acusado, se ele não assinar a medida protetiva, se ele não receber, a medida protetiva não tem validade. E o que ele fazia? Ele dava um endereço que ninguém conhecia, um endereço que é a área de risco, que era de amigo, de parente dele, para ele não receber nunca. Então, ele nunca recebia medida protetiva. Então, quando eu ligava o 90, os policiais nada faziam, porque nada podiam fazer. Era a minha palavra contra um papel que não tinha efeito, não tinha valia. E assim eu fui vivendo até o dia 22 de janeiro agora. Eu já estava começando a dizer não para ele, a parar de ir até ele. E no dia 22 ele começou a ameaçar o meu filho mais velho, falando que ia encontrar o meu filho na rua. Meu pai tinha falecido dia 5 de setembro, meu pai teve câncer, faleceu, eu cuidava do meu pai. E ficou só eu, minha mãe e os meus filhos, e eu comecei a evitar que ele aparecesse na minha casa. Eu mandei um homem botar chapa de ferro no meu portão até no teto, porque eu não queria que ele visse nada dentro da minha casa, ele pulava o muro. Eu já cheguei meia-noite do hospital e encontrei ele escondido atrás do guarda-roupa. Pense num homem de 2 metros escondido atrás do guarda-roupa, não dá. Então eu vi que o guarda-roupa estava fora do lugar e que tinha alguém ali, era ele, de madrugada, ele invadia a minha casa. E aí eu fui até ele no dia 22 de janeiro. Foi quando ele queria saber por que eu tinha postado uma foto, me deu um soco e fraturou o meu nariz. Ele fraturou o meu rosto. E eu fui e falei para ele, sai de perto do meu filho. Eu fui para o hospital da posse, fiz um procedimento cirúrgico, voltei para casa. Quando foi no dia 15 de fevereiro, ele me procurou de novo, querendo conversar, porque a gente tem um filho em comum e isso não ia ficar por isso mesmo. E ele voltou a enviar ameaças para o meu filho de 18 anos e começou a ligar para o meu filho, se fazendo de amigo do meu filho. Aí ele ligava para o meu filho falava, mãe, Davidson me ligou. Eu, para quê? Perguntar como é que eu tô. Falei, tem alguma coisa. Aí ele mandava para mim mensagem. Seu filho falou que eu liguei, vou catar ele de homem para homem onde ele estiver, já tem 18 anos. E aí eu fui até ele. Se eu não fosse até ele, ele viria até a minha casa. E o meu filho, com a cabeça já revirada, já tinha falado o que ia fazer, que se ele entrasse, meu filho ia, sei lá, enfiar faca. Meu filho falava um montão de coisa. Eu falava, filho, as coisas não funcionam assim. E aí eu fui. Eu fiquei lá quinta, sexta, ele foi trabalhar, tranquilamente.
perfeitamente bem, ele não sabia que eu fiz o boletim de ocorrência no dia 22 de janeiro, eu também não contei que já tinha medida protetiva, porque se eu contasse, eu sabia que ele não tinha sido intimado, não ia ter validade, eu fiquei quieta. E aí foi quando, no sábado, ele falou assim, acho que hoje está um bom dia para a gente conversar. Eu falei, tá, tudo bem, mas eu não quero conversar com o Davi aqui, eu vou levar o Davi na minha mãe. Ele falou, tá bom. Eu falei, eu também não quero conversar dentro de casa, eu quero conversar na rua. Porque na rua, eu imaginei na minha cabeça, né, embora ele já tivesse feito eu passar algumas vergonhas, eu imaginei que ele não faria, né, tanta coisa como ele fez. E aí eu vim, deixei o Davi, o meu bebê, estava com 10 meses na minha mãe, e voltei para Caxias, no centro de Caxias, num bar, com ele. A gente sentou, ele tirou fotos, aquele amor, aquela coisa linda, que você olha e você fala, nossa, que casal lindo. E aí ele virou para mim e falou assim, do dia 22 para cá, que você ficou sem falar comigo, você foi à praia? Aí eu, pá, gelei. Falei, caraca, o que eu respondo? Não vou responder. Se eu falar que eu fui à praia, ele vai me dar um soco. Se eu falar que eu não fui, eu vou estar mentindo. Acho que eu vou apanhar do meu jeito. Aí eu fiquei parado, olhando para ele. Aí ele falou assim, você conhece esse lugar? Eu falei, não. Era a rua do IML, ele tinha ido lá fazer um exame de corpo de delito do nariz. Eu falei, não. Você não conhece essa rua? Não. Você não conhece nada por aqui? Eu falei, não. Eu falei, Jesus, me segura agora, eu corro, eu fico, o que eu faço? Aí ele falou assim, quer saber? Eu prometi que ia ser uma conversa maneira, eu acho que se a gente comprar uma casa pra gente morar junto, a gente casa, né? Porque quando você estiver morando junto comigo, eu vou trabalhar, você vai ficar em casa, aquela coisa toda. Então, a gente vai viver bem. Ou seja, ele queria me manter presa dentro de casa pra gente viver bem. Sem telefone, sem ninguém, sem mãe, sem filho, sem pai, sem ninguém. E aí, eu comecei a gelar. Ali, eu já comecei a minha barriga a embrulhar, já comecei a sentir enjoo, já comecei a suar frio. Aí ele falou, nem bebi, me dá uma Coca-Cola. Aí pediu duas águas e 5 Coca-Colas, ele bebeu. Aí ele falou, para você ver que eu tô de boa, eu não bebi nem bebida alcoólica. Falei, não, tá tudo bem. Aí eu tava com o celular quebrado. Aí ele foi e falou para mim o seguinte, vamos embora, o estacionamento vai fechar às 4 horas da manhã, a gente vai embora, e você chega você vai para casa, eu vou porque eu não quero briga. Eu falei, tudo bem. A gente foi para casa, quando eu deixei ele, eu estava no meu carro, quando eu deixei ele no portão da casa dele, ele tomou a chave do carro. Quando ele tomou a chave do carro, eu já abri a porta e saí correndo. Eu saí correndo rua fora, ele foi atrás de mim, trancou o carro e saiu me empurrando de volta. Quando ele me empurrou de volta, eu não entrei na casa dele, eu corri, parei do lado do meu carro e aí ele começou a me fazer as mesmas perguntas, querendo saber se eu havia ido à praia. E foi quando ele me deu o primeiro soco no ouvido. E ele perfurou meu tímpano, eu perdi parte da minha audição e o meu ouvido estava quase saindo. Procurei socorro, não encontrei nem na UPA, sem dinheiro, sem gasolina, sem nada. Ele ficou com tudo, voltei. De madrugada não conhecia ninguém. Voltei sem ajuda, sem socorro. Ele me pediu desculpa, falou que ia me ajudar, que ia me socorrer. Eu entrei dentro de casa e ele trancou a porta. Ele trancou a porta, olhou para mim e falou, você é muito mentirosa. Nem perícia vai achar seu corpo. E ele começou a me bater. Ele me batia, ele me jogava no chão, ele puxava os meus cabelos, os meus pés. Eu estava com uma roupa toda branca, a minha roupa ficou preta, cheia de sangue. E, por fim, ele ia ligar para alguém pegar meu corpo, enfim. Ele falava várias situações ali dentro do quarto. E aí teve uma hora que ele começou a me levou para o banheiro, tirou minha roupa, me pôs debaixo do chuveiro, lavou o meu corpo, pegou a chave do meu carro, a minha habilitação e falou o seguinte, vai para casa, pega tudo que é seu e volta. Se eu voltar do trabalho e você não estiver aqui, eu fui embora. Gente, eu só consegui chegar até o posto policial. Os policiais me levaram para o hospital, eu só saí no outro dia. E aí começou uma luta
com a justiça, porque ele foi indiciado por cárcere privado, tortura, lesão corporal, cárcere privado, tortura e ameaça. Quando foi para a promotoria pública, eu tenho pouco tempo, eu vou simplificar mais. Quando foi para a promotoria pública, os crimes de cárcere privado e tortura foram descaracterizados. E assim, para mim, foi um susto. Eu não esperava isso da justiça. Na realidade, eu não esperava muita coisa do que vem acontecendo. Mas a luta, ela continua. Hoje vocês veem uma camisa, tem uma página no Facebook. Não sou dona daquela página, não foi eu que fiz, foi uma psicóloga forense que fez a página do Facebook para mim, né? E assim, existe uma luta por justiça. E hoje, quando eu recebi o convite, eu contei, falei, vou contar a minha história, mas o que eu queria mais deixar para todas vocês, procurem ajuda, procurem entender se vocês passam por algum tipo de violência. Foto bonita em Facebook não diz o que a pessoa está vivendo, não vem escrito na testa. O agressor, ele pode ser lindo, rico, bonito, maravilhoso, mas ele é um agressor. Ou vice-versa, não importa. Se você estiver sofrendo algum tipo de violência, procure uma delegacia. A gente chegou na delegacia, ninguém te atendeu, vai na outra, ninguém te atendeu, vai na outra, vai no centro, liga 190, liga 180, não deixa para lá, não deixa para lá. Desistir, chorar, vontade de morrer, vontade de não falar com ninguém, isso é normal, a gente sente. Eu sinto isso direto. Quando eu soube semana passada que ele vai ser solto, deve estar sendo solto hoje, eu fiquei uma semana de cama ali, desliguei tudo, não falei com ninguém. Eu falei, gente, isso é o fim, porque eu tenho medo de pegar condução. Eu não pego uma condução sozinha. Se eu sair na rua, para todo efeito, quando o trem para, quando o ônibus para, ele vai descer e ele vai me matar. Ele vai me matar. Isso é fato. Só que a justiça, ela não pensa, ela não vê como a gente vê, né? Ela vê nem todo mundo, né? Ela vê só o superficial, né? Como o promotor falou para mim, clinicamente aquilo ali. Não desistam. E eu queria pegar um gancho sobre o que você falou sobre religião. Eu sou cristã. E se tem alguma mulher, não quero levantar a bandeira de religião, mas se tem alguma mulher aqui que é evangélica, gente, não espiritualize aquilo que não é espiritual. Não romantizem aquilo que não é romântico. A palavra do Senhor diz que o marido, ele precisa amar a esposa, dando a própria vida por ela, como Cristo fez com a igreja. Jesus morreu na cruz pela gente. Ele não matou ninguém, ele não bateu, não. Então, o seu marido, o seu companheiro, ele tem que te amar. Ele não tem que te bater, ele não tem que te agredir. Ele não tem que te machucar. Se isso está acontecendo, gente, olha, eu já subi monte, eu já orei, e aí eu fui entender que o que Deus tem para fazer na vida dele é Ele e Deus. Eu não sou intermédio. Eu não preciso ficar apanhando para Deus fazer a obra na vida dele, não. Se Deus quiser fazer qualquer coisa na vida dele, Deus vai fazer lá na cadeia. Deus vai fazer lá onde ele estiver. O importante é que eu esteja viva e bem com os meus filhos. Não romantize aquilo que não é romântico. Não ponha o Espírito Santo, Deus, o espiritual, naquilo que não é espiritual. Não é. Teu marido te bate, teu marido te agride, nenhuma igreja vai falar para você, se separa. Porque não é a favor do divórcio. Nem eu falo para você se separar. O fato de você denunciar, o fato de você valorizar a sua vida e buscar o seu bem-estar melhor, Deus está nisso. De você buscar o seu bem melhor. E Deus vai cuidar de você. E Deus vai tratar de você. Não se importa. Eu fiquei desempregada, eu perdi meu emprego por causa dele. Mas eu não volto atrás. Eu não volto atrás por causa de pensão. Eu não volto atrás por causa de nada. Hoje em dia, gente, a gente não fica sem comida. A gente vende qualquer coisa. Toalha de prato, a gente faz bolo de pote, a gente vende docinho, a gente faz qualquer coisa. Os amigos, a gente faz qualquer coisa. Entendeu? Mas a gente não pode passar por certas privações, por certas coisas dentro da nossa casa,
por causa da violência doméstica ou por depender emocionalmente ou qualquer de outro fato. A gente tem ajuda, a gente tem a CIAM, a gente tem as delegacias, a gente precisa denunciar, a gente precisa falar. É uma luta constante. Eu queria dizer que se vocês quiserem procurar no Facebook, a página do Facebook é uma doutora psicóloga. E assim, ela tem ajudado outras mulheres. Se você tem vergonha de falar que está sofrendo, sabe, o seu nome não é exposto. O CIAM de Queimados também. Se você chegar lá, ninguém vai ficar sabendo. O que se passa lá, morre lá. Ninguém nem precisa saber que você está indo lá. É uma casa comum. Não é um centro, não. Ninguém nem precisa saber que você está indo lá. Fala que vai para o shopping, vai para o CIAM. Vai se tratar. Nem o seu agressor precisa saber que você está se tratando e você se empodera e você fica forte e firme para aprender a lutar pela sua vida, pela sua liberdade, porque a gente não é obrigada a nada. Tá? Obrigada.